um redator, eu sou um vendedor. Tanto é que essas posições financeiras, a maneira que eu lido com o meu dinheiro, com a minha empresa, com os nossos funcionários, com os nossos mais de 30 mil alunos, elas são quase todas sob o ponto de vista humano. Então, eu não sou o cara que vai saber exatamente quais são os ativos que performam mais, mas eu sei cuidar do meu dinheirinho. Aí veio a minha frase, que é uma das frases, um dos bordões que acabou ficando conhecido: o que enriquece é o trabalho. As pessoas superestimam o que elas vão ganhar na bolsa de valores, nos fundos imobiliários, na renda fixa. Cara, o que enriquece é o trabalho. Tenta lembrar quantas pessoas você conhecia antigamente, quando criança, que ganharam grana trabalhando, muitas vezes analfabetos, principalmente em cidades do interior. Você tinha caras que eram semi-alfabetizados, e tinham grana, e tinham terra, e compravam casa. Pedreiros têm 5, 6 casas alugadas ali, tem a vidinha dele estável. Então, o trabalho enriquece mais. A grana que você consegue gerar no mercado é mais importante do que qualquer ativo que você vai alocar, os seus aportes são mais importantes. Eu sempre me preocupei em trabalhar. Como eu percebia que eu sabia escrever e falar um pouco mais do que, e um pouco melhor do que a média, eu acabei de escrever, produzir texto. Aí eu percebi que as pessoas pagariam para você escrever, porque elas odeiam escrever. Eu não acredito que elas vão me pagar para escrever, eu faria isso de graça para elas, eu não acredito nisso. E aí foi quando começou, lá na época do Orkut. Nossa, Orkut. Foi a minha primeira rede social que eu trabalhei. Eu queria trabalhar na internet. Eu trabalhei um dia ou 2 dias, eu não consigo me lembrar agora, na rua, assim, um trabalho real. Fora uma experiência que eu tive dentro do comércio que durou 4 anos, mas assim, quando eu era moleque novo, eu passei no estágio do tribunal regional, assim, eu fui chamado no estágio logo no comecinho da faculdade. E eu trabalhei um dia lá, foi muito engraçado, porque era um trabalho, fica na Paulista ali, o Tribunal Eleitoral, alguma coisa assim. E quando eles me chamaram, perguntaram lá na faculdade: alguém quer fazer estágio? Eu falei: eu quero aprender, eu não vou ficar aqui só estudando, né? Eu quero seguir minha vida, eu quero ser um advogado. E a moça falou assim: olha, como é o seu nome? Ícaro de Carvalho. Eu vou te dar a vaga se você prometer que você vai ficar aqui. Porque o trabalho, ele é duro, é maçante, ele é chato, mas eu preciso que você fique porque os estagiários estão rodando muito, eles ficam um pouco tempo e vão embora. Aí eu: não, tudo bem, eu também quero ficar, não sabia nem o que eu ia fazer. Eu vou ficar, com certeza, pode confiar. E aí no primeiro dia eu peguei uma chuva, eu peguei uma condução, e eu fiquei um tempão na Brigadeiro subindo, e eu perdi 1h30 para fazer um trajeto de 20 minutos. Eu cheguei lá, fiquei levando o processo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Processo rosa de um lado, processo amarelo do outro, processo verde do outro. Aí no segundo dia eu falei: olha, eu tenho que ir embora. A mulher ficou puta. Nossa! Não acredito. A partir daqui, eu decidi que eu ia trabalhar na internet. Eu falei: não é possível que eu gaste tanto tempo me deslocando, não é possível, eu quero trabalhar na internet. Trabalhar na internet, isso daí era 2000 e nada, né? Ninguém tava nem aí pra isso. Eu entrava no Orkut e sempre gostei de estudar e de ler. E eu descobri que existia uma coisinha que estava surgindo naquela época, uma tecnologia nova que ninguém nunca tinha ouvido falar, chamado e-book. Hoje em dia, ninguém aguenta mais isso. E tinha um cara falando: alguém sabe quem faz e-book? Eu fui procurar e eu falei: nossa, mas é só escrever um livro, né? 40, 50 páginas aqui. Naquela época, menino novo, sei lá, fazia 20, 30 páginas num dia rapidinho. Fonte maior. E eu falei: tá bom, eu faço isso daí. Aí o cara: mas você me entrega, tal? Um assunto era sobre investimento. Uma coisa mais simples assim. Eu falei: faço. Aí o cara: mas quanto você cobra? Eu falei: R$600. Na época, a minha esposa, que era minha namorada, ela era a melhor funcionária do Ministério Público no estágio. Ela ganhava R$280 de bolsa auxílio. Quê? Eu falei: é absurdo como as pessoas ganham. Eu nem sei quanto ganha hoje, porque faz 15 anos, mas era ridículo, assim. As pessoas estagiavam por nada. Eu falei: meu Deus, o cara vai me pagar R$600 por eu escrever uma coisa que eu iria escrever de graça. A partir desse primeiro e-book, fiz o e-book e ele depositou. A partir desse momento eu falei: nunca mais eu preciso buscar trabalho. Eu vou atender essas pessoas, esse mercado vai crescer, as pessoas vão sair do Orkut e haverá outro Orkut, e aí as pessoas vão precisar de e-books, e minha vida inteira era construída nos e-books. Eu vou casar vendendo e-books, e aí marketing digital depois viria, mas foi assim. Percebi que eu conseguia atender um pouco de demanda, eu conseguia resolver alguns problemas, nunca mais trabalhei
Você pra fazia ninguém, faculdade assim. de Direito, então, mas você Fiz. chegou a se formar? Fiz 8 semestres. Os Quanto piores... que faltou, então? 2. Largou a faculdade Mas- faltando 2 semestres. Agora é interessante, mas foram os piores 8 semestres que alguém pode fazer. Ou seja, você atuou Eu senti uma obrigação interna de que eu deveria me formar em algo para não desapontar profundamente o meu pai. Meu pai, para ele, completamente inexistia a possibilidade de ter um filho que não se formasse numa faculdade. Principalmente porque a família do meu pai é de origem muito humilde. E todos eles se formaram muito bem. Alguns se tornaram médicos, as moças professoras, alguns rapazes engenheiros. Meu pai se tornou médico, por isso eu narro essa vida mais confortável no início, né? Aquela vida de filho de médico, né? E ele sempre quis que eu me tornasse médico. E na minha cabeça era impossível, era algo que eu não gostaria de dar para ele, que era esse desgosto de ter um filho não formado. Mas aí você vai crescendo, sua personalidade vai se desenvolvendo, você vai entendendo como a vida é. Eu tinha clientes, atendia clientes na faculdade, não tinha a menor vontade de continuar seguindo a fazer direito. Medicina não dava, porque se eu botar uma agulha aqui, eu já começo a desmaiar. Ah, é? E até que um dia eu cheguei no 8º semestre e eu percebi que eu tinha uma série enorme de DPs para fazer. Nunca tinha feito atividades complementares. Tava arrastando Então, com a barriga não então, a faculdade. não eram 8 semestres que faltavam 2, era uma faculdade nova inteira por fazer. Ah, tá. E aí eu não conseguia enxergar mais sentido. E eu passei 2 ou 3 dias pensando comigo mesmo como eu contaria isso pro meu pai. Eu decidi não contar. É como o pisciano, Resolvido o é como o problema. pisciano resolve as coisas. Eu falei, ele não vai me perguntar, eu não vou falar. Durante muito tempo, eu nutria dúvida em relação a, será que meu pai não sabe que eu não me formei, mas ele não me perguntava também para não ter que ouvir a conversa? Rolava não fantasia ter na sua que cabeça, você ouvir. imaginava como é que ia ser, você contando, como é que ele reagiria. Não, porque meu pai é uma pessoa muito previsível. Então eu sabia exatamente como ele reagiria. Ele ficaria muito desapontado, mas não falaria nada. E eu sei que eu daria essa tristeza pra ele. Eu não tinha medo da reação, até porque meu pai é um cara muito quietão, muito pacato. Eu só não queria que essa notícia chegasse.